Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mente Infinita. Hoje, nós vamos atravessar os corredores mais misteriosos da história humana. Vamos mergulhar em castelos abandonados, fortalezas esquecidas, palácios destruídos pelo tempo e segredos que permaneceram enterrados durante séculos. Mas no meio dessa jornada existe um mistério que quase ninguém comenta. Uma pergunta que intriga estudiosos, arqueólogos e amantes da história antiga até hoje. Se o rei Salomão foi um dos homens mais ricos, poderosos e influentes da antiguidade, então onde estavam os seus castelos? Por que o mundo inteiro fala sobre o Templo de Salomão, mas quase ninguém fala sobre os palácios, fortalezas e construções reais daquele rei? Será que essas estruturas desapareceram? Foram destruídas? Ou existem histórias escondidas que a humanidade simplesmente esqueceu ao longo do tempo? Então já peço a você. Se inscreva agora no canal Mente Infinita, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Porque aqui nós exploramos os maiores mistérios, histórias ocultas e curiosidades mais fascinantes do mundo. Durante milhares de anos, os castelos foram muito mais do que simples construções. Eles representavam poder absoluto, proteção, domínio militar, riqueza, medo. E muitas vezes, serviam como palco para guerras, traições e mortes silenciosas. Na Alemanha, o castelo de Neuschwanstein parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Cercado por montanhas e névoas densas, ele inspirou o famoso castelo da Disney. Mas por trás daquela beleza existia uma história sombria. Seu criador, o rei Luís II da Baviera, era visto por muitos como um homem consumido pela solidão e pela obsessão. Pouco tempo depois da construção, apareceu morto em circunstâncias misteriosas. Na Romênia encontramos o assustador Castelo de Bran, conhecido mundialmente como o Castelo do Drácula. Corredores estreitos, paredes frias, passagens escuras. Tudo naquele lugar parece carregar uma energia pesada. E mesmo que Vlad, o Empalador, provavelmente nunca tenha vivido ali permanentemente, a associação com a figura que inspirou Drácula transformou o castelo em uma das construções mais famosas do planeta. Na Escócia, o castelo de Edimburgo atravessou guerras sangrentas, execuções públicas e invasões violentas. Visitantes relatam sons inexplicáveis, passos invisíveis e uma sensação intensa de medo dentro das antigas masmorras. Já na França, o castelo de Chambord impressiona pela grandiosidade absurda. Centenas de cômodos, escadas secretas, corredores ocultos. Um símbolo do luxo extremo da monarquia francesa. Mas enquanto reis viviam cercados de ouro, o povo sofria do lado de fora das muralhas. Na Inglaterra, a Torre de Londres se tornou um verdadeiro símbolo do terror medieval. Ali ocorreram torturas, desaparecimentos misteriosos e execuções brutais. Rainhas perderam a cabeça. Traidores desapareceram. E até hoje muitos acreditam que o lugar permanece assombrado. Na República Tcheca existe o Castelo de Ouska. Talvez um dos castelos mais misteriosos já construídos. Segundo antigas lendas, ele teria sido erguido para selar um portal para o inferno. No centro do castelo existe um poço profundo cercado por histórias aterrorizantes. Relatos antigos falam sobre criaturas estranhas surgindo da escuridão. Sons inexplicáveis. Sombras caminhando pelos corredores durante a madrugada. Na Irlanda, o castelo de Lippe é considerado um dos mais assombrados do mundo. Durante reformas, trabalhadores encontraram centenas de esqueletos escondidos dentro de uma antiga masmorra secreta. Muitos acreditam que vítimas foram jogadas vivas naquele lugar. Mas talvez nenhum mistério seja tão intrigante quanto os supostos palácios perdidos do rei Salomão. Porque, diferente dos castelos medievais da Europa, os reis do Antigo Oriente Médio viviam em enormes complexos fortificados. E os textos antigos deixam claro que Salomão possuía estruturas gigantescas. O mais impressionante é que, segundo os relatos bíblicos, Salomão levou mais tempo construindo seu palácio real do que o próprio Templo de Salomão. Isso chama muita atenção. Porque significa que aquele complexo provavelmente era colossal.
Existem relatos sobre a chamada Casa da Floresta do Líbano, um gigantesco palácio sustentado por enormes colunas de cedro, salões luxuosos, salas revestidas com ouro, marfim, estruturas tão grandiosas que impressionavam visitantes estrangeiros. Além disso, cidades fortificadas como Hazor, Megido e Gezer são frequentemente associadas ao reinado de Salomão. Arqueólogos encontraram enormes muralhas, portões gigantescos e estruturas militares que muitos acreditam terem ligação com o antigo rei de Israel. Então surge a grande pergunta: por que quase ninguém fala sobre os castelos ou palácios de Salomão? Talvez porque o foco da história acabou sendo direcionado ao templo. O templo representava a ligação espiritual entre Deus e Israel, enquanto os palácios reais acabaram vistos apenas como estruturas políticas e militares. Mas existe outro detalhe importante. Jerusalém foi destruída inúmeras vezes ao longo da história. Guerras, incêndios, saques. Impérios sucessivos passaram por aquela região destruindo praticamente tudo. Babilônios, romanos, assírios, persas. Muitas construções desapareceram completamente. Pedras foram reutilizadas. Palácios viraram ruínas. Documentos foram queimados. E talvez parte da história simplesmente tenha se perdido para sempre. Mas quanto mais arqueólogos escavam antigas regiões ligadas ao reino de Israel, mais perguntas surgem. Será que ainda existem estruturas subterrâneas escondidas sob Jerusalém antiga? Será que antigos salões reais continuam enterrados sob camadas da cidade moderna? Será que manuscritos perdidos ainda podem revelar detalhes desconhecidos sobre os palácios de Salomão? Existem até tradições antigas e livros históricos que descrevem Salomão cercado por riquezas inimagináveis, conhecimentos secretos e construções tão impressionantes que pareciam sobrenaturais. Com o passar dos séculos, a figura de Salomão deixou de ser apenas histórica. Ela começou a entrar também no campo do mistério, do oculto, das lendas, dos conhecimentos perdidos. E talvez seja exatamente isso que torna esse assunto tão fascinante. Porque quando falamos sobre castelos antigos, estamos falando de pedra. Mas quando falamos sobre Salomão, parece que estamos falando sobre algo muito maior: poder, sabedoria, religião, mistério, segredos enterrados pelo tempo. Talvez existam histórias que a humanidade nunca conseguiu descobrir completamente. Talvez existam respostas escondidas sob ruínas antigas esperando para serem encontradas. Ou talvez alguns segredos tenham desaparecido para sempre. Mas uma coisa é certa: os castelos e palácios antigos continuam despertando algo profundo dentro da mente humana. Porque eles representam um mundo perdido. Um tempo onde reis comandavam exércitos, muralhas decidiam destinos e segredos podiam desaparecer junto com impérios inteiros. E talvez seja exatamente por isso que até hoje continuamos fascinados por essas construções. Porque cada castelo abandonado, cada fortaleza esquecida, cada ruína antiga, parece guardar uma história que ainda não terminou de ser contada. E agora eu quero saber de você. Você acredita que os verdadeiros palácios de Salomão ainda podem existir escondidos em algum lugar? Ou acha que toda essa história desapareceu para sempre ao longo do tempo? Comente aqui embaixo. E se você gosta de mistérios antigos, histórias ocultas e segredos da humanidade, se inscreva agora no canal Mente Infinita, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Porque aqui no Mente Infinita, cada história pode esconder uma verdade que o mundo quase esqueceu. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.